Hello, my dear aspirants, sejam muito bem-vindos à terceira parte da resolução da nossa prova SpaceX 2019. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você nunca viu e está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Um prazer para mim estar aqui com você. Um prazer estar aqui podendo te proporcionar um pouco mais de conhecimento rumo à sua aprovação. Eu sou o professor Leandro, se vocês não me conhecem, não sei se eu já me apresentei também, às vezes a gente fala tanta coisa, né? Gente, e eu quero dizer para vocês que é um grande prazer estar aqui, é um grande prazer poder estar ajudando você nesse momento a conquistar a sua vaga, a aumentar um pouquinho mais a sua gama de vocabulário, de verbos, de tudo, de poder ajudar você a conseguir a melhor nota na prova de língua inglesa. Você pode contar comigo, você pode contar aqui, escrevendo seus comentários, as suas dúvidas. O professor Leandro está aqui para te ajudar. Tá muito bom poder estar aqui com você, tá bom? Obrigado por você estar assistindo esse vídeo aqui com a gente. Se você não é inscrito no canal, deixa aí a sua inscrição. É de graça, prometo. E deixa o seu like para a gente, que isso é muito importante para nós. Tá bom? Então, como eu falei, hoje nós estamos entrando na terceira parte da prova SpaceX 2019. Nós vamos estudar o texto 3, né? Nos outros dois vídeos anteriores, né? Nós estudamos o texto 1, depois o texto 2. Eu vou deixar os links aqui em algum lugar, tá? Para você poder acessar. Tá bom? E espero que você aproveite bastante essa aula, espero que você goste, espero que você possa sair daqui com uma bagagem razoável, né, de inglês para você levar para sua prova. Tá bom? Se você tiver qualquer dúvida em relação ao que a gente vai passar aqui, em relação ao que a gente vai ensinar, não tem problema, tá? Você pode deixar aí nos comentários, tá? Que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar e responder, tá bom? A nossa prova está chegando, a prova SpaceX 2020 está quase aí, né? Tá quase chegando aí. Eu espero que o que a gente vai ensinar agora nessa aula para vocês possa te ajudar bastante, tá bom? Beleza, então? Então, sem maiores delongas, vamos lá. Ah, sim, pera aí, deixa eu dar um abraço bem forte, mandar um abraço bem forte para os meus queridos alunos do curso Verum, dizer para vocês que, ó, o professor Leandro está aqui, tá? Então, tá lá no nosso grupo do Telegram, nossa sala virtual disponível para vocês tirarem a dúvida de vocês, tá? Manda aí a sua dúvida, vocês sabem como é que funciona a nossa rede de dúvidas SpaceX Verum lá do Telegram, tá? Você manda a sua dúvida no particular, eu te respondo no particular e a gente pode compartilhar depois esse conhecimento entre todos os alunos. Tá bom? Beleza, então? Muito bem, recado dado, abraços dados, boas-vindas dadas. Vamos seguir em frente, não vamos perder mais tempo, sem maiores delongas, vamos lá. Prova SpaceX 2019, meus queridos. É isso aí, texto 3. Então, no vídeo de hoje, vamos estudar o texto 3 e depois vai ter um outro vídeo, tá? Aos moldes do que eu fiz nos outros dois vídeos, vai ter um outro vídeo, né, que é o texto 4, e aí a gente encerra a prova SpaceX 2019 para você poder levar para você um conhecimento a mais para que você possa arrebentar na nossa próxima prova agora de 2020. Eu tenho certeza que você vai conseguir passar esse ano agora. Vai passar, se Deus quiser, tá bom? Eu sei que você estudou, eu sei que você se esforçou, tá com a gente aqui firme e forte, eu sei que você vai conseguir. E conta comigo para isso, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Bom, o que a gente costuma fazer? Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, tá? Como é que a gente costuma resolver prova aqui, né? Ah, vamos chegar aqui, vamos abrir as questões, já vamos começar a resolver? Não, tá? A gente começa trabalhando primeiro o texto, então a gente pega o texto, tira tudo que a gente pode ali de mais importante, né? De vocabulário, de verbos e tudo mais, a gente distribui para você, abre uma telinha aqui, você vai anotando tudo no seu caderno em cantinhos bisuradíssimos, né? Você vai anotando ali no seu caderno, tá bom? Para você poder levar esse conhecimento para você, tá? E aí depois sim, quando a gente bater o vocabulário da prova, né, os vocabulários mais importantes, aí a gente vem para as questões e começa a resolver as questões. Tudo bem? Esse texto 3, assim como nos outros dois textos, ele tem 3 questões, né? Então, a prova SpaceX 2019 veio com 4 textos, cada um com 3 questões, total de 12. Tá? Então, você vê que o inglês realmente é uma disciplina importante, né? Se você está estudando para a prova SpaceX, o inglês é bem importante, são 12 questões, né? Então, a gente resolveu dividir em textos para que você possa estudar da maneira que você achar mais adequada. Tá bom? Beleza, então vamos lá. Como eu falei, vamos estudar primeiro o vocabulário. Tá aqui, ó. Então, vamos estudar aqui a prova de língua inglesa, o texto 3, modelo delta, tá? Se você você sabe que a prova SpaceX ela é dividida em diferentes modelos, né? Então, o modelo que a gente vai estudar para essa prova é o modelo delta, tá ok? Modelo delta. Então, a prova SpaceX é fácil de você encontrar, né, na internet, você consegue encontrar facilmente,
tá bom? E aí é só você baixar. Se você ainda não resolveu a prova, está vindo para cá sem resolver a prova, você pode acompanhar com a gente, vai ser muito bacana. Tenho certeza que você vai aprender muito, tá? Mas se você quiser ainda ter um up, né? Você dá um pause no vídeo agora, resolve a prova ali sozinho, só você, na raça, como se estivesse ali na hora da prova. Aí depois você pega a sua prova resolvida e você vem com a gente para poder resolver, tá bom? Beleza, então? E se você for pegar, pega o modelo Delta, tá bom? Para você poder acompanhar direitinho a resolução das questões, tudo bem? Beleza, então? Beleza, gente, olha só, o texto 3 fala assim, ó. Lego wants to replace plastic blocks for sustainable materials, né? Então, olha só, a SpaceX trazendo a Lego pra gente. A Lego é da minha geração, é da geração de vocês, é da geração anterior, é um brinquedo antiquíssimo já aí na praça, né? Aqueles bloquinhos de montar. Quem não gosta de brincar de Lego? Quem nunca gostou de brincar de Lego, né, gente? Poxa, eu adorava. Eu, quando eu era mais novo, eu adorava. Se me derem um bloquinho de Lego, uma caixinha cheia de Lego para montar, eu vou adorar ficar lá horas lá montando. É que o professor Leandro tem muito tempo, né, gente? Mas o tempo que eu ficar lá montando lá é muito barato. Você cria muita coisa, né? Prédio, carro, dinossauro, um monte de coisa, né? Com o Lego. Muito legal. E você sabia que o Lego, a empresa Lego, na verdade, ela é dinamarquesa? Ela é da Dinamarca. E esse texto fala, inclusive, um pouquinho disso, né? A gente vai conseguir ver isso nesse texto aqui agora, que fala o seguinte, que o Lego ele vem sendo feito de um determinado material já há muito tempo, né? Há muitos anos. E a Lego tem a intenção de mudar, né, o material do qual é feito os seus brinquedos, né? Então eles vão mudar o material e eles vêm planejando isso. Né? E o texto fala justamente sobre isso, como é que eles pretendem fazer isso e tudo mais. Essa é a nossa ideia central, né, do nosso texto, beleza? Só para você poder ficar inteirado sobre o que nós vamos falar. Né? Por que a Lego quer mudar tudo? Eles querem mudar porque agora vem a ideia de sustentabilidade, que hoje toda empresa que funciona tem que ter essa ideia de sustentabilidade, senão ela não vai para frente. Né? É um conceito relativamente novo no nosso tempo. E a Lego está preocupada com isso, por isso vai mudar o material com que eles fabricam os brinquedos. Tá? Então vem comigo para a gente poder aprender mais um pouco. Ó, como é que eu vou fazer? Eu vou começar a citar as palavras, vou apontando aqui no texto, e aí eu vou te dando significado e você vai anotando no seu caderno. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá, ó. A primeira palavrinha que eu quero que você anote, ó, desse título, né? Aqui, ó, Lego wants to replace plastic blocks with sustainable materials, tá? A primeira palavrinha que eu quero que você anote é um verbo, é o verbo to replace, né? O verbo to replace. What is to replace? To replace significa substituir, é um verbo regular. Quer ver? Anota aí no seu caderno, ó. Anota aí no seu caderno o verbo to replace. Verbo é sempre importante. Eu sempre trago o verbo para a galera, né, para não ter esse perigo de, poxa, passou batido, como é que era aquele verbo mesmo? E o verbo ele sempre tem ali na sua apresentação. Eu trago ele no infinitivo, no passado e no particípio. Né? Se você está chegando agora pela primeira vez, dá para você entender por que eu acho tão importante a gente sempre lançar verbos aqui. To replace, tá? To replace, verbo regular, replaced, replaced, tá ok? Então, olha lá, to replace significa substituir, anota aí, substituir, tá? Vamos lá, o computador está pensando, substituir, aê, beleza? A palavra to replace significa substituir, tudo bem? Anotou aí? Então, substituir, substituiu, substituído, tá? Beleza? Vamos lá, anota aí no seu caderno, muito importante, a próxima palavrinha que eu vou trazer para você, que é justamente o conceito novo que eu falei desse tempo, né? Lembra lá que é sustainable, né? Sustainable materials. O que seriam sustainable materials? Sustainable materials são materiais sustentáveis. Então anota aí, ó. Aqui, ó. Sustainable. Tá? Vamos ver se eu escrevi certo. Opa. De vez em quando o professor Leandro dá umas trupicadas aí, né? Então, quem já me conhece há um tempo sabe, de vez em quando o professor... Né? E quando vê, pum, foi. Sustainable, anota aí, significa sustentável. Eu sei que talvez você já tenha percebido, né, essa palavra na hora que eu apresentei, você, sustentável. Eu tenho certeza, porque às vezes, olhando assim, pô, um cognato verdadeiro. O que é cognato, professor? Cognato é aquela palavra que se parece, né, palavra em inglês que se parece com o português. Mas, enfim, eu trouxe aqui também essa palavra porque eu quero que você veja esse sufixo aqui, ó, o sufixo able, tá? O sufixo able. E ele tem um irmãozinho, vamos botar aqui, é o able, né? Able, que trazendo para a língua portuguesa é o nosso ável, evil,
né? Ou seja, sustain, to sustain significa sustentar. Quando eu acrescento o sufixo able, vira sustentável, right? Ou seja, é o nosso hábil. Isso é importante que você se ligue, tá? Essa questão de prefixo, sufixo, eu bato muito em cima dessa tecla, porque são estruturas que, se você consegue reconhecer, você consegue, de repente, buscar o radical da palavra. No caso aqui, sustain, né? Aí você olha e vai, pô, sustentar. Você às vezes conhece, só que aí quando botou o sufixo, botou o prefixo, você desconheceu a palavra. Ah, meu Deus, que palavra é essa? Né? Aí você olhando agora, pô, é sustentável. E aí, né? Então, prefixos e sufixos são estruturas importantíssimas para você ter anotado aí, você ter esse conhecimento com você, tá bom? Beleza, próxima palavra, anota aí no seu caderno. Meu Deus do céu, volta lá para o texto, professor. Está aqui o texto, pronto. Anota aí no seu caderno agora. Eu quero que você anote aqui a palavra current. Aqui, ó, current, right? What is current? Ah, corrente. Quase. É, também. Anota aí, vai. Aí, aspira, ó, aqui, ó. Current. Não deixa de ser corrente, só não é aquela corrente de amarrar a bicicleta. Tá? Não tem nada a ver com aquilo. Current, o meu querido amado aspira, significa atual, tá? E quando você fala corrente, é corrente nesse sentido. Ou seja, por exemplo, o ano corrente, a moeda corrente, ou seja, aquela que está vigente, tá? Então o corrente que eu vou botar aqui para você é esse, tá? Então é esse corrente nesse sentido, algo que está em vigência, tá? Então eu posso também ter current como vigente, anota aí no seu caderno. Vigente, tá? Algo que está em vigor ainda, tá? Então a palavra current significa corrente, sim, né? Nesse sentido de atual, de vigente, de corrente, tá ok? Beleza? Muito bem, próxima palavrinha que eu quero que você anote aí no seu caderno é essa daqui, ó. Vocês não ligam não, tá, gente? É que quando eu mudo de uma tela para outra, às vezes eu passo para mudar uma parte para outra, acaba, né? Vocês entenderam, né, gente? O professor Leandro tem essas coisas. Próxima palavrinha que está do lado aqui, ó. Opa, aqui. Aqui está do lado aí, chama building. Aqui, ó. Building, anota aqui, ó. Building, tá vendo? For their current building materials. Tá, beleza. Aí eu vou explicar primeiro o que significa build, tá? To build. Aí depois você anota o resto. Então, olha aqui, ó. Vem de um verbo. A palavra building, ela vem de um verbo, tá? Que é o verbo to build. Right? To build. É um verbo irregular. Então anota aí, ó. Built. Built. Right? To build, built. Opa, faltou um L aqui. To build, built, built. Significa construir. Tá? Então anota aí no seu caderno. Construir. Tá? Muito bem. Aí, ó, to build, built, built significa construir. Right? Beleza. Então construir, construiu, construído. Tá? Aí, quando eu falo building, tá? Building. Ó, vou botar aqui, ó. Building. O que acontece? Né? Ah, termina em NG, então é gerúndio. Não, 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 não. Quem já é meu aluno há um certo tempo sabe muito bem que não é porque a palavra termina em NG que ela é gerúndio, não. Tá? Pelo contrário, existe um mantra que eu costumo repetir para a galera que é o seguinte: palavra terminou em NG. Não é verbo, das duas uma. Ou é um substantivo ou é um adjetivo. Tá? Ou é um substantivo ou é um adjetivo. Não se esqueça disso. Tá? Então, olha só. O que acontece? Então, como é que eu identifico? Isso é verbo aqui do jeito que está aparecendo no texto? Olha aqui, ó, é um verbo. Né? Não, não é um verbo do jeito que está aparecendo no texto. Tá? Porque, olha só, ele está dizendo assim, ó, new sustainable... O que eles estão fazendo? Defining and implementing new sustainable alternatives, ou seja, novas alternativas sustentáveis for their current building materials. Tá? Current, eu tenho um grupo de palavras aqui, né? Os seus materiais, aí bota aqui, seus materiais é um núcleo. Né, um substantivo, a palavra materials é um núcleo, é um substantivo. Quando eu trabalho com grupos de palavras, o substantivo é sempre o último. E aí eu venho traduzindo de trás para frente. Então, olha só, quando eu falo current building materials, são os atuais materiais, né, são os atuais materiais que eles utilizam para construir, né, para fazer, né, o material, para produzir o material. Então, they're building materials, os materiais para construção, para montagem. They're building materials. Mas, nesse caso também, o material que eles utilizam para fabricar o Lego. Entendeu? O material que eles usam para produzir o Lego. E aí entra na ideia principal que a gente tinha conversado logo no início, que a Lego está procurando novos materiais para criar, para produzir, para fabricar os seus Legos, e não aquele plástico que vem sendo utilizado. A gente vai falar sobre ele mais para frente. Tá? Então, their current building materials, os seus materiais que eles utilizam para fabricar.
tá? Então esse building aqui seria como materiais de fabricação, né? Algo nesse sentido de fabricação, entendeu? É como se fosse uma locução adjetiva, né? Então eu estou trabalhando aqui com uma palavra que é como se fosse um adjetivo, né? Então uma locução adjetiva, materiais de fabricação, materiais que eles usam para produzir o Lego, tá bom? Muito bem, então vamos lá, ó. Próxima palavrinha que eu quero que vocês anotem aí no caderno de vocês, a palavra hiring, mas na verdade não é exatamente hiring que eu quero que vocês anotem, não. Eu quero que vocês anotem o verbo que é relativo à palavra hiring, né? Que é o verbo to hire. Anota aí. To hire. Tá? To hire. Opa. To hire é um verbo regular, então anota aí, ó. To hire, hired, hired. Right? Significa, tradução básica, contratar. Tá? Contratar. Isso aqui é a tradução básica da palavra to hire, do verbo hire, né? Então significa contratar. Tá? Contratar, contratou, contratado. Right? Mas eu tenho outros significados também para a palavra to hire, quer ver, são traduções bem interessantes. Se você já conhece esse verbo, você vai ver que tem algumas traduções interessantes. Por exemplo, alugar. Alugar, olha só que interessante, porque é como se fosse um contrato temporário, você vai alugar. Então você pode usar a palavra hire, né? Muito bem. Por exemplo, você pode usar também a palavra hire para falar arrendar. Opa, ficou feio aqui, ó. Olha lá, anota aí. Arrendar. Arrendar. Arrendar um terreno, uma casa, enfim, né? Arrendar. Right? Então, to hire. Right? Beleza? Anotou aí no seu caderno? Importante, hein? Muito bem, vamos para a próxima. Olha lá. Então, eu tenho aqui, ó, hiring 100 specialists, é o jeito que aparece no texto, depois a gente volta aqui para a gente falar sobre isso, tá bom? Aí, ó, aqui eu quero que você anote a palavra non. Para quê? Para que você relembre. Verbo irregular é sempre importante que a gente mostre. O verbo é to know. Eu sei que você conhece, tá? Mas eu quero que você anote de novo, para que você não esqueça jamais, né? To know, knew, non. Right? To know, knew, non. Muito bem, o que é esse verbo? Esse verbo é conhecer, tá? Conhecer, ou então saber, tá? Saber, eu posso ter isso também, tá? Então, to know, knew, known, conhecer, conheceu, conhecido, right? Importante que você tenha essa palavra, e a gente vai ver aqui no texto como é que ele é trazido, ó. Fica assim, made with a strong plastic known as acrylonitrile neutral butadiene, é difícil, gente. Styrene since 1963, right? Ou seja, conhecido como esse nome feioso aqui, tá? Então, known, tão conhecido como, tá? Então, aqui eu tenho o particípio do verbo to know, right? Muito bem, palavra que eu quero que você anote agora no seu caderno aqui é a expressão raw material. Raw material. What is raw material? Right? Então, anota aqui no seu caderno a expressão raw material. Eu estou dizendo matéria, raw material. Para esse contexto, a palavra raw vai servir como, aqui ó, nota aí, matéria-prima, tá? Matéria-prima. Isso é raw material, tá? Matéria-prima, matéria que se utiliza para fabricar algo, tá? Então eu posso ver como matéria-prima, eu posso ter também, sabe como? Matéria bruta. Matéria bruta, ou seja, do jeito que ela foi coletada. Né? É como se fosse, por exemplo, um diamante bruto. Né? A gente sabe que o diamante não sai lindo, brilhando, bonitinho. Não, ele sai uma pedra, né? Uma coisa que precisa ser lapidada. Então, ele sai bruto. Né? Depois ele é lapidado. Então, matéria bruta seria raw material. Então, é uma matéria bruta. Né? Eu tenho esse significado. Eu posso usar também como um material base para se fabricar alguma coisa. Tá? Um material base para você poder fabricar alguma coisa. Beleza? Tudo bem? A matéria base, material base. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Muito bem, meus queridos. Vamos em frente, então. Olha aí, a próxima expressão que eu quero que você anote no seu caderno aqui é a expressão... E essa aqui, ó, inclusive, ela é citada no texto. Tá? É importante que vocês anotem. Eu vou fazer o seguinte, ó. A gente não vai falar ela agora, porque ela vai ser tratada no texto. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar aqui com uma cor diferente. Vou deixar uma cor diferente para ela, que a gente vai trabalhar com ela depois. Tudo bem? Ela está em uma das questões da nossa prova. Tá bom? Vamos lá, vou deixar um suspense no ar aí.
Então vamos para a gente poder trabalhar isso aí depois. Vamos lá então. Ó, aí a próxima expressão que eu quero que você anote, na verdade, é uma conjunção. É a conjunção as well as. As well. Velha conhecida. Se você não conhece, você deveria já conhecer essa palavra, essa expressãozinha. As well as. Inclusive o professor Leandro usa ela muito. Né? Aqui, ó. As well as. Opa, separa. As well as significa bem como ou assim como, tá ok? É uma conjunção, tá? Bem como ou assim como, tá? Então como é que ele aparece no texto? Aparece assim, ó. The other 90% is produced from the extraction and refinement of raw materials as well as distribution from factories to toy stores, right? Então o que é isso? Então olha só. The other 90%, os outros 90% são produzidos da extração e refinamento de materiais, de matéria-prima, né? De materiais brutos, de matéria-prima, né? Bem como na distribuição a partir de fábricas de brinquedos, né? From to toy stores, ou seja, das fábricas para as lojas de brinquedos. From to, né? From factories to toy stores. Na distribuição das fábricas para as lojas de brinquedos. Inclusive, vamos aproveitar aqui, ó, factories, anota aí no seu caderno. What's a factory? A factory é uma fábrica. Tá aqui, então anota aí, ó. Factory. É que lá está no plural, né? Então aparece factories, aí o Y sai, né? Porque eu vou acrescentar o IES. Na verdade, eu vou acrescentar o ES. O I é para dar liga. Aqui que diz a regra. Eu vou acrescentar alguma coisa na palavra, o Y precedido de consoante sai, e eu acrescento o I e o ES ao final, para dar liga. Né? O I para dar liga e o ES, que é o que interessa. Então, factory significa fábrica, tá? Ou fábrica, tá? Fábrica. Notou? Muito bom, Aspira, excelente. Tá? Então vamos lá. Próxima expressão que eu quero que você anote é essa daqui, ó, to take steps. Tá? Aqui está no particípio, né? Aqui está no particípio, tá? Taken steps. Eu quero que você anote aí o verbo, a expressão verbal, né? To take steps. É uma expressão, né? Aqui, ó, to take steps. What is to take steps? Right? To take steps seria algo como assim, agir. Anota aí no seu caderno, ó. Agir. Algo como tomar medidas, né? Adotar medidas. Vamos botar assim, ó. Assim, ó. Adotar medidas para algo, né? Adotar ou tomar medidas para algo, né? Isso é to take steps. Lembrando que o verbo to take é um verbo irregular. Então, como é que ficaria isso daqui? Eu vou botar entre parênteses, olha só. É só o verbo, tá, gente? Que numa expressão verbal a gente mexe no verbo, não mexe no resto, tá? Então, olha aqui, to take, took, taken, exatamente o que aconteceu na palavra lá no nosso texto. Ó. Então ele botou assim, the company already taken steps to lower footprint, carbon footprint, que a gente vai ver o que é, tá lá no texto, tá bom? Beleza? Então, to take steps é isso, significa agir, significa tomar medidas, né? Adotar medidas para se fazer alguma coisa, tá bom? Beleza, então? Muito bem, próxima palavrinha que eu quero que você anote é essa daqui, ó, packaging. Olha aqui, ó, packaging, vem de package, hein? Aqui, ó, anota aí, package. O que é isso, professor? Opa. Package. Né? Package significa pacote, embalagem. Né? Então, quando eu falo packaging, quando eu falo de packaging, é o tamanho da embalagem. Né? Então, size, você sabe, size significa tamanho, né? Package significa pacote. Então, pacote é embalagem. Né? Então, aqui, ó, pacote, ou então embalagem. Tá aqui, ó. Anota aí no seu caderno. Tá? Embalagem. Tá? Só que quando eu falo packaging size, então eu estou falando, na verdade, eu vou botar aqui ó, embaixo, ó, packaging. Né? Packaging. Vai virar empacotamento. É o processo, tá? Então, o tamanho do empacotamento, tamanho que é feito, né? O processo de empacotar. Né? Então, empacotamento. Tá? É o processo de realizar a embalagem, o processo de embalar. Né? Então, eu chamo de packaging. Então, olha só. Como é que aparece isso aqui? Diz assim, ó, including a reduction of packaging size, ou seja, incluindo a redução do tamanho do processo de empacotamento, ou seja, o tamanho do pacote em si. Né? Então é o processo, ele tem uma redução do tamanho do pacote. Tá? Então, including a reduction of packaging size, ou seja, o tamanho que
o processo de empacotamento deixa o pacote. Tá bom? É mais ou menos isso aí. Beleza? Vamos em frente. Não acabou ainda não. Anota aí no seu caderno. Eu quero que você anote aqui a palavra offshore. Na verdade, offshore, para nós aqui na língua portuguesa, a gente meio que adotou essa palavra, né? Algumas pessoas, se a gente fosse perguntar offshore, pô, não sei, offshore é offshore, né? Então a gente aportuguesou, né? Lógico, chamamos de offshore, né? Então, offshore, né? Offshore, depende de onde você vem, né? Mas a questão é, existe uma tradução sim para offshore. Qual? A palavra offshore pode ser algo como costeiro, né? Ou seja, que está próximo à costa, próximo ao litoral, né? Na verdade, dentro do continente, né? Não no litoral, no continente, né? Então, ao largo da costa, eu posso colocar, ou seja, ao largo, né? Ali no comprimento da costa, né? Então, eu vou botar assim, ao largo da costa, tá bom? Então, isso que é offshore, ou seja, aquilo. Empresas offshore, por exemplo, que trabalham com aeronaves que levam para plataformas de petróleo, por exemplo, né? Então, um trabalho offshore. Por quê? Porque eles ficam próximos da costa para poder realmente, justamente fazer esse transporte até as plataformas, né? Imagina, sei lá, do meio do continente para ir até a plataforma, né? Então, o offshore trabalha nisso, ali na região costeira, trabalhando, indo, entrando para regiões ali litorâneas. Tá? Isso seria o offshore. Né? E a gente meio que adotou essa palavra, como eu falei, offshore é offshore. Beleza? Muito bem, então. E agora, por último, eu quero que você anote aí no seu caderno essa expressão aqui, ó, wind farm. Tá? Wind farm. O que é wind farm? Como é que aparece isso no texto? Ó, vou botar aqui para você. Tá aqui, ó. Including... Aí daqui, ó. And an investment in an offshore wind farm. Wind farm. What is wind farm? Bom, wind, você sabe, significa vento, right? Wind significa... professor, eu não sabia. Então tá bom, então anota aqui, ó. Vou botar aqui para você, ó. Wind. What is wind? Wind means vento. Bom, então anota aí. Vento. Right? Beleza. E farm? Farm significa fazenda. Então eu vou botar aqui bem esmiuçadinho para você, ó. Bem esmiuçadinho. Fazenda. Tá? Fazenda. Farm in English means fazenda. Tá? Beleza. E wind, vento. Então o que seria uma wind farm? Uma fazenda de vento. Né? Não é fazenda de vento, não. Seria algo como um parque eólico. Né? Tem gente que chama de fazenda eólica, mas não é correto. O correto é a gente chamar de parque eólico. Sabe? Aqueles moinhos, é como se fosse moinho, né? Na verdade, fica aquelas hélices gigantes, né? Tem aqueles mastros grandões, fica a hélice girando para coletar energia a partir do vento. Né? Então o vento bate, gira aquilo ali e gera energia elétrica. Então, geralmente os parques eólicos eles são enormes, são gigantescos, né? Tem várias daquelas hélices girando ali para coletar vento. Né? Desculpa aí quem for um pouco mais conhecedor dessa área, né, essa linguagem tosca do professor Leandro, o cara tá chamando negócio que diga, cara, coleta vento lá, cata vento lá, o grandão, não sei o quê. Então, a gente não é especialista, né, gente? Então a gente só vai na tradução que a gente conhece. Mas, enfim, é um parque eólico, tá bom? Eu poderia chamar também de uma central eólica, por que não? Né? Então, aqui um parque eólico, então uma central eólica. Alright? Beleza, então? Tranquilo? Anotou tudo direitinho no seu caderno? Muito bem, meus queridos. Então, olha lá. Agora que a gente fez aqui o estudo, né, do nosso texto, você coletou aí várias palavras, vários termos aí para você deixar acrescentado na sua bagagem de inglês. Vamos para a resolução das questões. Agora sim eu vou abrir aqui, olha lá. Agora nós vamos abrir a resolução das questões. Agora sim. Muito bem, como eu falei para vocês, a expressão carbon footprint, ela apareceria em uma das questões justamente na primeira aí, né? E a gente vai trabalhar ela. Vamos lá então, ó. In the sentence, changing the raw material could have a large effect on Lego's carbon footprint. Tá, isso está lá no parágrafo 4. Vamos dar uma olhada. Olha, diz assim, the expression carbon footprint means. Então ele quer saber o que significa a expressão carbon footprint. Well, first of all, a gente tem que saber o que significa footprint. Right? Então o que é footprint? Anota aí no seu caderno. Ó, o que significa footprint? Ó, footprint significa pegada. Sabe pegada? Tipo, bicho passa, pisa.
A gente passa, pisa, desenha. Né? Entendeu, né? Tá bom. Pegada. Então anota aí, tá? Pegada. Muito bem. Então, então quer dizer então que é pegada de carbono? É uma das traduções, tá? Porque daí você entendeu que carbon significa carbono. Eu sei que você já entendeu isso. Tá? Então já vou até botar aqui, ó, porque eu sei que você já entendeu. Então é mais ou menos isso, tá? O carbon footprint, tá? Carbon footprint seria algo como uma pegada de carbono, tá? Elucidando melhor, tá? Elucidando melhor seria algo assim como o índice de emissões ou emissão de carbono. Então, o que acontece? Cada país tem o seu carbon footprint. E aí, dentro dos países, tem as empresas, as regiões, enfim, cada uma tem a sua carbon footprint. Então, ou seja, o seu índice de emissão de carbono. Tá? O seu índice de emissão de carbono. Então, toda empresa quer diminuir isso. Né? E existe até uma questão de troca, de negociação, né, dos carbon footprints, na verdade, das emissões de carbono. Existe toda uma questão, não vamos entrar nisso agora, vamos falar só do vocabulário. Tá? Então, o carbon footprint é isso, é o índice de emissão de carbono. Tá, em cima disso, a gente sabendo disso, vamos lá para o texto. Ó. Ele diz assim, changing the raw material carbon footprint, especially considering that only 10% of the carbon emissions, tá vendo? From Lego products come from its factories. Então, olha só, mudar o material bruto, né, a matéria-prima, poderia ter um grande... Lembrando, gente, que large não significa largo, large significa grande. Anota isso, tá? Muito importante. Isso aqui é uma palavra, é um falso cognato, tá? Large significa grande, não largo. Então, quando ele fala assim, have a large effect, um grande efeito on Lego's carbon footprint, ou seja, a pegada de carbono da Lego, o índice de emissão de carbono da Lego. Né? Aí ele bota assim, especialmente considerando que apenas 10% das emissões de carbono, olha só, das emissões de carbono da Lego, dos produtos da Lego, vêm das suas fábricas. Entendeu? Então aqui ele dá mais ou menos a ideia do que seria esse carbon footprint. Beleza, vamos trazer agora para a questão. Ó. Ele diz o seguinte, então na letra A, isso aqui a gente estava no quarto parágrafo, né? Então aqui, 1, 2, 3, 4, yes, we are at the fourth paragraph, that we are correct, estamos corretos. Vamos lá, ó. Então na letra A ele diz o seguinte, ó. Carbon dioxide separation technology for industrial and gas treating applications. É isso que ele está dizendo que significa carbon footprint. Vamos traduzir? Fica assim, ó. A separação de dióxido de carbono, da tecnologia de separação do dióxido de carbono from industrial and gas treating applications, para aplicações industriais e de gás, para o tratamento de gás, né? Gas treating, industrial and gas treating, ou seja, tratamento industrial e de gás. Tá, olha só, não é isso, tá? Porque em momento nenhum ele fala sobre a aplicação de uma tecnologia para separação de gás carbônico, não. O nosso examinador, ele partiu do princípio que vocês não sabiam o que significava o carbon footprint, tá? Mas aí o texto dá a deixa, como a gente viu lá, as carbon emissions, né? Então são as emissões de carbono, tá? Então a gente conseguiria entender isso continuando a leitura, né? Então ele fala justamente disso, né? Que poderia ter um efeito muito grande, né? Na mudança da sua pegada de carbono, e ele fala das emissões de carbono. E é isso, não é uma tecnologia de separação de carbono nem nada, tá? Então a letra A não serve para nós, right? Então aqui a letra A não serve. B. Estimation of soil carbon saturation that indicates its potential to store more carbon. Olha só. Estimation of soil carbon. Estimation of soil carbon, tem que ver o que é soil, tá? Soil in English means solo, tá? Então anota aí no seu caderno, significa solo, tá bom? Olha aqui, ó, vamos lá. Soil, tá? Soil significa solo, right? Muito bom, solo, chão, né? Então olha lá, ó, ele diz assim, que ele bota assim, estimation of soil carbon saturation, então a estimativa de saturação de carbono no solo, né, que indica o seu potencial para store. Então anota aqui, eu tenho outro verbo novo aqui para você anotar, o verbo to store. Right? Não é tão novo assim, eu sei que você já viu em outros lugares, né? O verbo to store, um verbo regular,
tá? To store, stored, stored, tá? Significa, anota aí, estocar. Estocar. Né? E o que mais? Significa armazenar. Tá? Estocar, armazenar. Alright? Guardar, por que não? Right? Aqui, ó. Guardar. Right? To store. Right? Beleza? Ah, professor, eu conheço store como loja. É, também. É o substantivo, né? Aqui o verbo estocar, armazenar, guardar. To store, stored, stored. Right? Beleza? Muito bem, então ele diz assim que seria uma estimativa de saturação de carbono no solo, né, do solo, que indica o seu potencial para estocar, para armazenar mais carbono. Para armazenar mais carbono. É isso? Não. Tá? O carbon footprint não é isso. Tá, ok? Não é isso. Então vai anotando aí no seu caderno, tá? Vai anotando aí no seu caderno as palavras que a gente trouxe, né? Soil, store, mas a letra B não serve para nós, tá bom? Muito bem, então agora anota no seu caderno aqui, ó. Vamos lá, vamos continuar, né? Vamos em frente. The amount of carbon dioxide produced by the activities of a company. Olha lá. The amount of carbon dioxide, ou seja, what's amount? Amount significa montante, quantidade, tá? E aí você consegue entender que a letra C é a resposta da questão de fato, tá? Então aqui, ó, vamos lá aqui, ó, amount, anota aí no seu caderno, a mota. Significa montante, tá? Significa montante ou então quantidade, tá? Quantia, tá? Quantia, quantidade, tá? Também tenho essa tradução para essa palavra, tá bom? Então, the amount of, então a quantia de, o montante de, é justamente o que está sendo utilizado aqui. Ele bota lá, the amount of carbon. Então, o que é o carbon footprint? É o montante, a quantidade de dióxido de carbono produzido pelas atividades de uma empresa. É isso aí, beleza? Anota aí no seu caderno a letra C, resposta da nossa questão. Mas a gente para por aqui? Claro que não. Tá? A gente não para por aqui, a gente continua, lógico. Por quê? Porque candidato que só marca xizinho não passa em concurso, não é verdade? Então, olha lá, ó. Species that are particularly sensitive and disappear after a pollution event. Olha só, ele diz o seguinte, ele fala de species that are particularly sensitive and disappear after a pollution event. Tá? Então, olha só, é muito estranho isso, ele falar sobre espécies de animais. Ele está falando de carbon footprint. O que ele fez? Ele partiu do princípio, né, que você está falando de footprint, então você está falando de pegada. Você está falando de pegada, você está falando de bicho. Né? Foi isso que o nosso examinador quis jogar com essa frase. Tá? Que você passasse a pensar, pô, species é de espécies mesmo. Então, espécies que são particularmente sensíveis e desaparecem depois de um evento de poluição. Né? Então, queimada ou fumaça demais numa determinada região e tal, aí tem espécies que desaparecem. Então, isso é o carbon footprint. Não, não é isso. Não tem nada a ver. Tá? Então, anota aí no seu caderno, isso aí não tem nada a ver. Right? Por isso que a letra D não servia para nós. Tá? Beleza? Ah, professor, eu nem entendi. Aqui, ó, anota essas duas palavrinhas, tá? Sensitive, tá? Que significa sensível. Tá? Sensível, então anota aí no seu caderno. Olha aqui, ó. Vamos botar aqui, ó, sensitive, tá? Significa sensível e não sensitivo, cuidado, tá? Olha aqui, ó, sensível, right? Belezinha? E o outro verbo to disappear, tá? To disappear é um verbo regular, disappear, disappeared, right? Significa o quê? Desaparecer. Tá bom? Para você ter anotado aí no seu caderno. Belezinha? Tá joia? Muito bem. E aqui no último ele diz o seguinte, ó. Tá? Então aqui eu quero que você anote esses vocabulários novos, tá? E agora eu quero que você anote aqui, eu pedi para você anotar sensitive disappear, eu quero que você anote agora esse daqui, ó. Long term. Long term. First of all, long term. Então ele diz assim, a long term rise in the average temperature of the Earth's climate system. Right? Então ele diz o seguinte, long term rise in the average temperature of the Earth's climate system. Vamos lá, o que seria long term? Então anota aí, ó, long term. Opa, isso aqui a gente já viu. Vamos lá, long term. Ó. Long term.
Tá? O que é algo long term? É algo de longo prazo, algo a longo prazo. Então bota aqui, ó, longo prazo. Tá? Então algo que é feito no longo prazo, é feito a longo prazo, a gente chama de long term, ou seja, algo que é feito lá depois de muito tempo, né? Então, ou que dura muito tempo, né? Que vai ter resultado dali a muito tempo, a gente fala long term, right? Rise. Rise significa como substantivo, tá? Como está aparecendo aqui. To rise, aliás, a palavra rise, o substantivo rise significa um aumento, tá? Então olha aqui, ó, a rise como substantivo. Nota aí, ó, rise como substantivo. Vou botar aqui em português mesmo, ó, substantivo, abreviado em português mesmo, tá? Para você ter anotado. Rise significa um aumento, tá bom? Aumento, right? Muito bem, anota aí no seu caderno, tá? Rise. In the average temperature. What is average? Average significa médio, mediano, tá? Então olha aqui, ó, anota aí. Average, tá? What is average? Anota aí, ó. Médio ou mediano, tá bom? Beleza? Então, médio. Olha aqui, ó. Ele bota assim, long-term rise in the average temperature, ou seja, um aumento a longo prazo, ou seja, que vai acontecer a longo prazo, né, na temperatura média do sistema de clima da Terra, no sistema climático da Terra, né? Então é isso que ele quer dizer aqui, tudo bem? Então um aumento de longo prazo na temperatura média do sistema climático da Terra. Right? Por isso que a resposta da nossa questão realmente é a letra C. Não é nenhuma das outras. Beleza? Tudo bem? Muito bem, meus queridos. Se você ficar com qualquer dúvida, lembra, você sempre pode entrar em contato aqui com o professor Leandro, tá? Aqui, deixando nos comentários aqui do nosso vídeo, tá? Ou então pelo nosso contato do Instagram, tá? E se você já é aluno do curso Verum, você tem ali a rede SpaceX Verum, tá? Do Telegram, e tem a nossa sala virtual também, tá bom? Não esquece disso. Right, vamos lá. Próxima questão, então, vamos em frente. Olha aí, questão de tempos verbais, tá? Tempos verbais que a nossa querida SpaceX trouxe para nós. Então tá assim, ó. Choose the alternative containing the correct verb forms to complete gaps 1, 2 and 3 in paragraphs 2, 3 and 5, respectively. Ó, importante você anote isso aqui, Aspira, ó. Respectively. Respectively. O que é isso? É respectivamente. Tá? Significa que é nessa ordem, Aspira. Não é porque você olhou, esse aqui encaixa aqui, esse aqui encaixa aqui. Não, olha lá. É respectivamente. Não vai. Olha lá, Aspira. Presta atenção. Tá? Então olha lá. Ó. Então, gaps 1, 2 and 3 in paragraphs 2, 3 and 5. Não se confunde. Vamos em frente. Então vamos lá. Ó. Ele, aqui, o gap 1. What is gap? Gap é uma lacuna. Tá? Então é isso aqui que a gente tem aqui. Ó. Vamos lá, para a gente completar o gap, a gente precisa pegar o contexto, porque estamos falando de tempo verbal, então eu tenho que saber qual seria o melhor tempo verbal aqui. The world's largest toy company will invest $1 billion in their new Lego Sustainable Materials Center in Denmark, which devoted to finding and implementing new sustainable alternatives for their... Right? A gente já viu o resto aqui. Right? Então, olha só. A maior fábrica de brinquedos do mundo, the world's largest toy company, a maior empresa de brinquedos do mundo, investirá $1 bilhão no seu novo... Aí ele bota aqui, ó, Lego Sustainable Materials Center, ou seja, o seu centro de materiais sustentáveis da Lego. Tradução de trás para frente, tá? Então eu começo aqui. E Center... Tá, então aqui o Centro de Materiais Sustentáveis da Lego. Então ainda vai ser construído, viu? Eles vão investir nesse novo centro. In Denmark, lembra que eu falei para você que a Lego era feita... Ela é da onde? Dinamarca. Então o que é Denmark? Denmark in English means Dinamarca. Anota aí. Tá, então, ó, Dinamarca. Né? Da onde que eu falei que ele era? Logo no início da nossa aula, né? Dinamarca, right? Então... Senhor, não gostei desse texto aí, tá bom. Vou tirar aqui e vou botar lá na tela em branco, ó. Anota aqui então, Denmark. Denmark é a terra da Lego. É a Dinamarca. Dinamarca. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Então vamos lá. Lá na nossa prova aqui, tá lá, ó. Ok. Which, o qual, a qual, né? Então lembra que eu tenho aqui, ó, which como pronome relativo, né? Então o qual, a qual, que, né? Mas nesse caso ele está dizendo assim, então
o novo centro de materiais sustentáveis da Lego, que, ou o qual, né? Devote. To devote means dedicar-se, devotar-se-á, né? To devote. Então, devoted to, né? Então, devotado a, dedicado a o quê? A quê? A encontrar e implementar. Por causa do to aqui, eu tenho esse ing, finding and implementing, nesse contexto. Tá? Então, nesse contexto, devoted to do something, to doing something, actually. Devoted to doing something, devotado, dedicado a fazer algo. Esse fazer, tá? Eu utilizo o particípio presente, vai ficar finding and implementing. Esse ing aqui é para caracterizar o particípio presente que veio logo depois da preposição to. Tá? E é uma exigência logo depois dessa expressão devoted to, dedicado a. Então, ela exige o ing no verbo que vem a seguir. Tudo bem? Participio presente. Muito bem. Which, ele diz assim, ó, will invest. Investirá, não investiu ainda. Vai investir $1 bilhão, tá? Ela vai investir ainda. Não investiu. Vamos ver o que encaixa melhor aqui. Olha lá, ó. Which have devoted. Se eu botar have devoted, eu vou estar usando present perfect, que é traduzindo como se passado fosse, né? Só que eu não estou falando de algo passado, estou falando de algo que ainda será, algo que ainda acontecerá, né? Ainda investirá nesse novo centro. Ele não existe ainda, ele ainda vai existir, né? Então eu não posso falar algo como no passado, por isso que a letra A não serve para mim. Have, né? Não encaixaria no meu contexto, né? Have devoted, não, ele não devotou-se, ele ainda devotar-se-á, né? Aquilo, muito bem. Are devoted. Are devoted, olha só, eu tenho esse outro detalhe também, além da questão de não usar o passado e tudo mais, eu ainda tenho o seguinte, ó, the new Lego Sustainable Materials Center, é singular, center, não é centers, center, tá? Então, isso aqui é singular. Então, se é singular, eu tenho que usar uma estrutura própria para singular e não para plural. O have e o are estariam sendo utilizados para outras pessoas do discurso que não a terceira pessoa. Né, que no caso aqui seria a mesma coisa que it, né? Então Lego Sustainable Materials Center, o centro de materiais, mesma coisa que it, terceira pessoa do singular. Então eu tenho que ter uma flexão verbal que seja adequada para a terceira pessoa do singular e o are não é. Tá? Então nem o are nem o have poderiam ser utilizados. Além da questão do tempo verbal, né, tem a questão de singular e plural, que também impede que a letra B seja a resposta da questão. Tá bom? Então a gente já corta fora. Tá? Beleza? Muito bem. Aí eu vou ficar com a letra C, D e E, tá? Falando will be, ou seja, será. Will be devoted, ou seja, será dedicado a. Dedicar-se a. Olha que legal. Né? Então ainda vai se dedicar a isso, né? Dedicar-se a encontrar e implementar novas alternativas sustentáveis. Beleza, vamos para 2. Na 2 ele diz assim, Legos made with strong plastic known as, esse nome grandão aqui, acrylonitrile since 1963. Right, muito bem. Legos, Paraná. Agora vamos olhar lá no 2, ó. O que ele tem? Eu tenho has been, eu tenho have been e haven't been, tá? Então vamos lá. Eu posso usar has been? Vamos ver se eu posso usar has been. Legos. Legos. Então se está no plural, ele está falando dos Legos, sabe? As pecinhas, tá? Está no plural, não está no singular. Então, se não está no singular, eu não posso usar has. Por quê? Porque has been eu estaria utilizando para a terceira pessoa do singular. E eu utilizo has só para eles, não utilizo para plural. Então, o has been não serve para mim. Eu já corto fora. Tá? Não serve para mim. Vou ficar com a letra D e a letra E. Entenderam? Tá? Muito bem, vamos em frente. Agora eu tenho have been e haven't been. Have been, afirmando, e haven't been, negando. Vamos ver o que encaixa melhor no contexto? Olha lá. Ele diz assim, Legos, made, tá? Mesmo que eu use have made, tá? Então, have made with, né? Have been made with, ou seja, tem sido produzido, tem sido feito, né? E haven't been made seria não tem sido feito, né? Mas, enfim, vamos lá, ó. Então, tem sido feito, de alguma maneira, ou não tem sido feito. With a strong plastic known as, tá? Então, com plásticos fortes, strong means forte, você sabe, forte ou resistente, né? Conhecido como acrylonitrile, né? Desde 1963, ou seja, tá, beleza. Desde 1963, ou tem sido feito ou não tem sido feito.
Concorda comigo que se eu dissesse os Legos não têm sido feitos de um material plástico chamado blá, 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 desde 1963? Ficaria estranho. Ficaria bem estranho, né? Então, vamos lá, vamos em frente. Aí depois ele diz assim: The company uses more than 6,000 tons of plastic annually to manufacture its products, according to NBC News. Right, olha só, ele diz assim: a empresa usa mais de 6.000 toneladas de plástico anualmente para fabricar os seus produtos, de acordo com a NBC News. Gente, olha só, se ele falou de plástico aqui em cima e está falando de plástico aqui embaixo, ele disse que a companhia usa mais de 6.000 toneladas de plástico. Qual plástico? Esse plástico. Do contrário, não teria por que citar esse plástico aqui. Né? Então, por que eu vou citar que não foi feito? Ah, o Lego não foi feito. Não tem sido feito de um plástico duro chamado blá, desde 1963. Seria esquisito. Depois você reafirma. Aí ele vai e afirma que ele disse que ele afirma que a empresa usa mais de 6.000 toneladas de plástico. Gente, é afirmando, ele não está negando. Tá? Aqui não é uma negação, é uma afirmação. Right? Beleza? Então, realmente, não teria como eu utilizar um haven't been e estaria totalmente fora de contexto. Tá? Por isso que a resposta da questão é a letra D e não a letra E. Right? Porque, pela análise de contexto, eu chego à conclusão que é uma afirmação, não uma negação. Right? E depois eu tenho has no final, que vai deixar assim, ó. The company has already taken steps, ou seja, a empresa já tem realizado, já tem tomado medidas, já tem realizado algumas medidas, já tem agido to lower, para baixar, que eu tenho de low, low means baixo, lower seria o verbo baixar, eles estão usando aqui, né? To lower, para baixar, para diminuir, né, a sua pegada de carbono, os seus índices de emissão de carbono, incluindo a redução do seu tamanho das embalagens, né? And an investment em um investimento em uma fazenda eólica offshore, right? Então seriam as maneiras que a empresa está fazendo para reduzir, né, a sua emissão de gás carbônico. Tudo bem? Beleza? Muito bem, meus queridos. Vamos em frente, então. Vamos lá para a nossa próxima questão, number 53. According to the text, tá? According to the text, choose the correct statement. Qual? Dessas 5, uma. Então vamos lá. Alguém está certo aqui. A new sustainable material has already been chosen. Tá? Então, olha só, a gente não está falando de um material sustentável que a Lego está querendo criar para poder fabricar os seus produtos. Tá? Então, ele disse assim, que um novo material sustentável já foi criado, já foi escolhido. Eles já escolheram. Será que isso está certo? Vamos analisar isso no texto? Vamos dar uma olhadinha, ó. Vem comigo. Ele diz assim, ó. The world largest company, então a empresa, né, vai investir 1 bilhão de dólares, né, no seu novo centro de material sustentável, que será dedicado a, olha só, que será dedicado a encontrar e implementar alternativas, novas alternativas sustentáveis para os seus materiais, né, para os seus materiais atuais. E aí ele diz assim, Lego plans on hiring, olha só, a Lego ainda planeja contratar 100 especialistas. Está tudo no futuro aqui, vocês estão vendo? Né? Então, eles investirão, será devotado, será dedicado a... Eles planejam contratar, tudo no futuro. E aí ele vem e fecha para nós a resposta, a questão em relação à letra A. Ele diz assim, ó, There is no official definition of a sustainable material. Pronto, e aí pá, sacramenta a letra A. Tá? Porque ele diz assim, não tem nenhuma definição oficial sobre o material sustentável, sobre um material que seja sustentável adequado para os produtos da Lego. Mas a Lego quer. Tá? Mas já foi escolhido? Não, não foi escolhido. Tá? Não tem ainda nada oficial a respeito, então essa daqui não serve para nós. Tá? Então a gente já corta logo a letra A fora. Tá bom? Não serve para nós. Beleza? Muito bem. B. Lego has already reduced the size of their packaging. Gente, isso aqui está escrito no texto. Ele disse assim, a Lego já reduziu o tamanho das suas embalagens, verdade? Gente, está lá embaixo. Olha lá, ó. Ele disse assim, the company already taken steps to lower its carbon footprint. Então a empresa já tomou medidas para reduzir, para diminuir a sua pegada de carbono. Including, olha só, including a reduction of packaging size
and an investment, parará. Então, incluindo a redução das suas embalagens. Então, já reduziu já. Tá? Então, olha aqui, ó. Has already reduced the size of their packaging. É isso mesmo. Tá? Já reduziu o tamanho das suas embalagens. Letra B, resposta da questão. Mas, como não estamos aqui só para marcar xizinho, vamos em frente. Então, ele diz assim, ó. Lego is planning to reduce the size of their products. Então, a Lego está planejando reduzir o tamanho de seus produtos. Não, ela não está planejando reduzir. Tá? Lembrando que ele utilizou o verbo to plan aqui, porque ele fala em plan on hiring. Tá? Plan, olha aqui, ó. Lego plans on hiring. Então, aqui, opa, esse aqui é o nosso vocabulário. Aqui, ó, ele diz o seguinte, ó. Lego plans on hiring. Então, por isso que ele usou o verbo to plan, porque aparece aqui. Só que é importante quando você faz o skimming do texto, tá? Se você não sabe o que é skimming, a gente sempre, nas nossas aulas, a gente fala um pouquinho sobre isso. As aulas de gramática, principalmente de interpretação de texto, tá? A gente fala sobre skimming e scanning, né? Então, o skimming é a leitura rápida das questões, depois a leitura rápida do texto, marcando aquilo que a gente considera mais importante, tá? Então, na hora que você vai fazer o skimming do texto, você já está com as questões na cabeça, você vê ali o verbo to plan, e ele é utilizado nas alternativas, né? Então você vai sublinhar, você vai ver, a hora que você subir para o texto, que o verbo to plan não tem nada a ver com a parte de material, né? Ele fala sobre contratar, né, os especialistas. E não, ele não está planejando reduzir, eles já reduziram. Tá? Então aqui a letra C não serve para mim por causa disso, right? Porque eles não estão planejando reduzir, eles já reduziram. Right? Beleza, D. Lego's raw material will continue to be the same. Olha só, a matéria-prima da Lego continuará a ser a mesma? Não. O texto gira em torno da renovação desse material, né? Inclusive o título fala sobre isso. Ó. No título, se você não lembra, ele diz assim: Lego wants to replace plastic blocks with sustainable materials. Eles querem substituir os blocos de plástico por materiais sustentáveis. Né? Então, não vai continuar a ser a mesma coisa, não. Tá? Por isso que a letra D não serve para nós. E aí, na letra E, diz assim: They are going to hire 100 specialists in 2030. Gente, muito importante vocês anotarem números, nomes, datas, locais. Lembra? A gente sempre fala isso nas nossas aulas de interpretação de texto, tá? Aqui no canal. E que é o seguinte, ó, números, datas, locais, nomes importantes, né? Ou nomes, simplesmente, né? Informações que você coleta no skimming das questões, você tem que sublinhar e anotar. Onde é que aparece 100 especialistas? Lá em 2030. Você tem que prestar atenção nisso, tá? Então aqui está dizendo assim, eles vão contratar 100 especialistas em 2030. Vamos lá, ó. Aqui, ele diz o seguinte, ó. 2030. Está aparecendo onde? Aqui, ó. Está aqui, 2030. Right? Então, quando você vai fazer o skimming do texto, números, nomes, datas, locais, informações importantes que você coletou nas questões, no skimming das questões você vai no texto e marca. Então, números, está aqui, ó. Então, ele diz assim, a Lego quer substituir o plástico dos seus produtos com material sustentável até 2030. O by aqui dá aquela ideia de data máxima, de deadline, né, de prazo máximo, ou seja, até no máximo 2030. O by ele dá essa ideia aqui. Tá? Então, até 2030. Nesse contexto é assim. Tá? A tradução de by seria como até 2030, ou seja, o deadline, o prazo máximo, seria 2030. Tá? Então, eles querem fazer essa substituição até 2030. Tá? Aí ele diz assim, que vai ter esse centro de materiais sustentável e depois eles dizem que planejam contratar 100 especialistas. Tá? Mas olha só, como é que eles vão contratar os especialistas para trabalhar nisso em 2030 se eles querem já o material escolhido e sendo produzido até 2030? Tá? Então, mesmo que houvesse alguma ideia próxima, né, disso aqui no texto, não condiz, tá, com o que está sendo apresentado lá na questão, que eles vão contratar em 2030. Não vão. Tá? Em 2030 é para estar pronto já. Os especialistas é para descobrir esses materiais e tudo mais. Por isso que a letra E não serve para nós. Right? Beleza? Muito bem, então aqui a gente fecha a terceira questão do nosso texto 3, tá? E a gente fecha a nossa aula desse vídeo, tá? Então a aula em relação ao texto 3 da prova SpaceX 2019 a gente encerra aqui. Se você tiver qualquer dúvida, for nosso aluno do curso Verum, tá? Tem a nossa sala virtual de inglês SpaceX Verum, que ainda está aberta, né? Depois a gente tem também o nosso grupo do Telegram, nossa rede de dúvidas SpaceX Verum, para você entrar em contato com a gente, tá? E se você é nosso querido inscrito aqui do canal, nosso aspira do canal, tá? Você tem aqui os comentários para deixar a sua dúvida e pode me mandar um direct pelo Instagram, tá? Me seguindo em Leandro Moreira 671, tá?
tá? Você deixa a sua dúvida ali por direct, vai ser um maior prazer responder a sua dúvida, tá bom? Muito obrigado por você ter estado mais uma vez com a gente aqui, assistindo a nossa aula, participando, tá, com a gente aqui. Espero que o que a gente o que a gente trouxe aqui para você nesse vídeo tenha sido bastante útil para você. Tá bom? Fica com Deus, um forte abraço, uma boa prova para você, se você já estiver indo para fazer a sua prova, SpaceX, tá? Ou qualquer outro concurso que seja dos seus sonhos, eu espero que você tenha uma maior sorte do universo, tá bom? E que a gente possa ter te ajudado pelo menos só um pouquinho, pelo menos um pouquinho, tá bom? Precisando da gente está aqui, só você mandar a sua mensagem, tá bom? Se você não se inscreveu no canal, aproveita agora, se inscreve, deixa o seu like, tá bom? E continua com a gente, participando, assistindo nossos vídeos para você poder aprender cada vez mais. Forte abraço em todos aí, gente, e até a próxima. Tchau!